Muito bem, vamos analisar agora as dificuldades de conjugação. Então vamos começar com as dificuldades. Professor, vamos começar? Isso, vamos começar com as dificuldades. Página número 7. Bom, vamos colocar aqui então quais são as dificuldades em relação à conjugação. Ó, dificuldades. Ponto número 1, vamos conjugar alguns verbos no presente do indicativo. Alguns verbos importantes no presente do indicativo. Olha só, eu coloco aqui o verbo ter para que possamos conjugar. Além do verbo ter, o verbo vir. Além do verbo vir, o verbo pôr. Esses três verbos aqui eu destaquei porque são os principais verbos primitivos da língua portuguesa. Ter, vir e pôr. Além de ter, vir e pôr, também vamos conjugar aqui no presente o verbo ir. Também vamos conjugar aqui no presente o verbo ser, tá? Ir, ser. Também vamos conjugar aqui no presente o verbo requerer. Tá aqui, ó. Requerer. Então, façamos a conjugação destes verbos que são muito importantes, principalmente ter, vir e pôr. Presente do verbo ter, ó, eu tenho. Lembra que quando eu quiser conjugar um verbo no presente do indicativo, a palavrinha ideal é atualmente. A palavrinha ideal é atualmente. Então, atualmente eu tenho, depois tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Então, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Verbo vir, vamos lá. Atualmente eu venho, atualmente tu vens, atualmente ele vem. Atualmente nós vimos e não viemos. Aqui é muito importante, porque, professor, simples, em documentos oficiais é normal as pessoas usarem viemos por meio deste solicitar. Não é viemos, é vimos solicitar. É viemos informar. E detalhe, muitos autores criticam também o por meio deste, dizendo que seria uma redundância. Viemos por meio deste. É claro que é por meio deste, não é por meio de outro documento. Então, muitos dizem que é simplesmente viemos comunicar. Outros aceitam por meio deste, tá? Vimos por meio deste informar. Viemos por meio deste convidar. Agora, o que ninguém aceita é viemos comunicar. É viemos, é passado, é vimos. Depois, olha só. Vós vindes e, por fim, eles vêm. Tá aqui. Especial atenção no vimos, porque se erra muito. Verbo pôr, no presente, atualmente eu ponho. Atualmente tu pões, atualmente ele põe, atualmente nós pomos, atualmente vós pondes e atualmente eles põem. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Verbo ir, atualmente eu vou, atualmente tu vais, atualmente ele vai, atualmente nós vamos, atualmente vós ides e atualmente eles vão. Aqui eu tenho de cuidar bastante com o vós, né? Porque não é normal, vós tendes, aqui vós tendes, vós vindes, vós pondes, vós ides. Claro que a gente sabe que o vós é muito difícil cair numa prova, é muito raro, né? E ele é de fato diferente. Verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é.
nós somos, vós sois e eles são. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Verbo requerer, relembrando, eu requeiro, primeira pessoa requeiro, não é requiro, não é requero, é requeiro. Depois, tu requeres, ele requer, o ele requer também pode ser ele requere, tá? Mas o normal é falar requer. Nós requeremos, vós requereis e eles requerem. Eu requeiro, tu requeres, ele requer, requeremos, requereis e requerem. Então aqui estão verbos importantíssimos em relação ao presente do indicativo. Bom, agora, dificuldade número 2, vamos conjugar alguns verbos no pretérito perfeito do indicativo. Relembrando, a palavrinha para eu conjugar verbos no pretérito perfeito do indicativo é a palavrinha ontem. Então, ontem é a palavra para eu conjugar verbos no pretérito perfeito do indicativo. Observa comigo então. Primeiro, os verbos são os mesmos. Ter, vir e pôr. Ter, vir e pôr, correto? Depois, ir e ser, eu vou colocar, ir barra ser. Ir, não separados, lado a lado, ir barra ser. Depois, vamos colocar também o verbo requerer, de novo, o verbo requerer, para que possamos debater. Muito bem. Olha só, passado, do verbo ter. Ontem eu tive, ontem tu tiveste, ontem ele teve, ontem nós tivemos, ontem vós tivestes, ontem eles tiveram. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Verbo vir. Ontem eu vim, ontem tu vieste, ontem ele veio. Ontem nós viemos, então o viemos pertence ao passado, vimos é presente. Ontem vós viestes e ontem eles vieram. Ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Claro, depois, nós vamos ver o seguinte, depois, página 8, página 9, o que nós vamos ter de saber obrigatoriamente é conjugar o verbo ter, não pelo verbo ter, mas por razão dos derivados de ter. Obter, conter, manter. Por exemplo, o verbo vir, não pelo verbo vir, mas por razão dos derivados de vir. Um verbo que aparece muito em concurso público, derivado de vir, é o verbo intervir. Por que aparece tanto? Porque as pessoas erram. As pessoas costumam falar o seguinte, eu intervi e ele interviu, 2 erros. Porque se é eu vim e ele veio, é eu intervim e ele interveio. Um exemplo aqui, tá certo? Então a gente tem de saber estes verbos, porque depois nós vamos estudar os verbos derivados e eu preciso do domínio de vocês de ter, vir e pôr obrigatoriamente. Verbo pôr, no passado, ontem eu pus, ontem tu puseste,
Ontem ele pôs, ontem nós pusemos, ontem vós pusestes e ontem eles puseram. Ó, um ponto bem importante é o seguinte, cuidado, nós não estamos acostumados a usar o tu. Então, quando usamos o tu, há uma tendência. Se é no sul do país, usamos o tu, mas com o verbo na terceira pessoa. Tu teve, tu veio, tu cantou, tu foi. O resto usa o você. Você teve, você veio, você pôs e assim vai. Mas aqui é uma exceção porque o tu não tem o S. É tu tiveste, não é tivestes. É tu vieste, é tu cantaste, é tu falaste. Por quê? Porque o S pertence ao vós. É que no presente do indicativo, são 6 tempos, todos contêm o S. Eu canto, tu cantas, S. Eu cantava, tu cantavas, S. Eu cantaria, tu cantarias, S. Eu cantara, tu cantaras, S. Eu cantarei, tu cantarás, S. Mas o único no presente do... o único no modo indicativo que não tem o S na pessoa tu, é o pretérito perfeito. É o único. Então, tu falaste, tu tiveste, tu vieste. O S pertence ao vós. Vós falastes, vós beijastes, vós tivestes. Ok? Depois, ir e ser são iguais no passado. Iguais no passado. Então, aqui, ó, de ir e ser, observa só. Ontem eu fui. Eu só saberei se é ir ou ser pelo contexto. Eu fui feliz. Ser, eu fui ao cinema, ir. Então, ontem eu fui, ontem tu foste, ontem ele foi, ontem nós fomos, ontem vós fostes e ontem eles foram. Está aqui. Ok? E o verbo requerer, observa. Ontem eu requeri. Cuidado, porque dá confusão, a gente pensa que é igual a querer, né? Eu quis, então requis, não é, ontem eu requeri. Nós temos um capítulo à parte para estudar o verbo requerer, que nós vamos estudar, ele é o ponto das dificuldades, ele é o ponto número 10, então depois eu retomo requerer de forma específica. Então, por enquanto, só conjuga. Ontem eu requeri, ontem tu requereste, ontem ele requereu, ontem nós requeremos, ontem vós requerestes e ontem eles requererão. Então, não existe requiseram, por exemplo, requereram mesmo. Assim mesmo é a conjugação do requerer. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora nós vamos colocar aqui, ó, ponto número 3, verbos terminados em iar. Verbos terminados em iar. Bom, a lógica é a seguinte, nós temos por volta de 500 verbos terminados em iar. É um pouco menos, tá? Vou arredondar, 500 verbos. Quase todos são normais, à exceção de 2 mais 5. Exceção de 7. 2 mais 5. E esses 5 aqui, na verdade, a gente diz que são 5, mas na prática podem ser 6, tá? 2 mais 6. Então, aqui estão as exceções. Então, os verbos terminados em iar, na sua maioria, eu diria assim, 98% dos casos, 98 não chega a 98, sei lá, 95% dos casos, né, são regulares. Pouquíssimos são irregulares. Pouquíssimos fogem à regra, mas o que cai? O que foge à regra? Eu vou analisar o que é normal, mas já vou falar o que cai e o que foge à regra. Então, vocês têm aqui, ó, variar, termina em iar. Avaliar, termina em iar.
agenciar, termina em iar, tá? Variar, avaliar, agenciar. Então, nota que todos aqui terminam em iar. Eles terminam em iar. Tá aqui, ó. Iar, iar, iar. E quase todos são normais. Então, variar, por exemplo, olha aqui, ó. Eu vario, tu varias, ele varia, nós variamos, vós variais e eles variam. Então, quase todos são normais. E assim é o avaliar. Eu avalio, tu avalias, ele avalia, nós avaliamos, vós avaliais e eles avaliam. Eu agencio, tu agencias, ele agencia, agenciamos, agenciais, agenciam. Quase todos normais. Porém, de acordo com a nova regra, eu tenho aqui dois casos diferentes. O primeiro caso diferente que eu vou citar aqui é o verbo premiar. Premiar. Atualmente, há duas possibilidades de conjugação do premiar. Há duas possibilidades. Eu posso conjugar de forma regular, então, eu premio, tu premias, ele premia, nós premiamos, vós premiais, eles premiam. Então, eu estou conjugando de forma regular, mas agora, de acordo com a nova regra, também vale aqui, ó, eu, observa só, premeio, vale tu, premias, vale ele, premeia, vale, aí é normal, nós premiamos, vós premiais e vale eles premiam. Então, nota. Quando falamos aqui, ó, o eu é diferente, o tu é diferente, ele é diferente, o nós e o vós são iguais e o eles é diferente. Então, agora vale falar eu premeio, porque lá em Portugal o normal é premeio, no Brasil o normal é premio. Brigaram, quem é que vai ficar? Os dois ficaram. Então, premiar é assim e também, olha só, negociar. Como é que é, senhor? Negociar também aceita dupla conjugação. Então, pode ser o normal. Observa, eu negocio, tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais, eles negociam. Porém, de acordo com a nova regra, também vale eu negocio. Ah, não, sim. Senhor, é correto falar negocio? Sim, é correto falar negocio. Senhor, mas o meu vizinho falava assim, ele estava à frente do seu tempo. Ah, correto. Eu negocio. Ó, pode ser tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais e eles negociam. Está aqui. Então, é diferente para o eu, é diferente para o tu, é diferente para o ele. Mas é igual em nós e vós e é diferente para eles. Então, o primeiro ponto dos verbos terminados em iar são esses dois verbos aqui, ó, premiar e negociar, que aceitam dupla conjugação. Depois a gente fala 6, né? Porque na verdade seria assim, ó. No fundo,
a gente tem a famosa turma do Mário. Mas a turma do Mário, a gente diz que são 6 verbos, seriam 4 verbos. Seriam 4 verbos, mas a gente diz aqui o Mário, 2 são com a letra I. Turma do Mário são os verbos que começam, os verbos que a gente faz aqui, uma forma de lembrar, Mário, que terminam em IAR, mas fogem à regra. Então, vou colocar aqui, ó, turma do Mário, ó. Turma do Mário. Turma do Mário, com 2 Is. Mário com 2 Is. Então, eu tenho o verbo mediar, eu tenho o verbo ansiar, eu tenho o verbo remediar, eu tenho o verbo intermediar, eu tenho o verbo incendiar e eu tenho o verbo odiar. Ó, eles terminam em iar. Eles terminam em iar. Tá aqui, ó, mas fogem à regra. Terminam em iar, mas fogem à regra. Sobre por que tu falaste que no fundo são 4? Porque, na verdade, remediar e intermediar nada mais é que são verbos derivados de mediar. Ó, remediar, re mais mediar. Intermediar, inter mais mediar. Só que a gente já coloca tudo aqui para que não haja dúvidas, tá? A turma do Mário são verbos que terminam em iar, caem muito em concurso, aparecem muito em concurso, por quê? Porque fogem à regra. Eu vou dar uma dica. A dica é a seguinte: para não errar a turma do Mário, eu tendo a saber que na turma do Mário todos os verbos devem ser conjugados como o verbo odiar. Na turma do Mário, o modelo de conjugação é o verbo odiar. Então, de acordo com o verbo odiar, nós deveremos conjugar os outros verbos, é sempre assim. Então, por exemplo, odiar, presente, tá? Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais e eles odeiam. Tá aqui, ó. O que significa? Que na turma do Mário todos devem ser iguais. Eu odeio, então mediar é eu medeio, e assim vai. Eu medeio, tu medeias, ele medeia, mediamos, mediais, medeiam. Ansiar, observa só, eu anseio, e assim vai. Eu anseio, tu anseias, ele anseia, ansiamos, ansiais, anseiam. Remediar, eu remedeio, e assim vai. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, remediamos, remediais, remedeiam. Intermediar, ó, eu intermedeio, e aí vai. Eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia, nós intermediamos, intermediais, intermediam. Incendiar é mais normal, né? Eu incendeio. Eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia, incendiamos, incendiais, incendeiam. Tá aí. Então, na famosa turma do Mário, eu tenho de lembrar, todos os verbos devem ser conjugados como o verbo odiar. Ok? Beleza? Apaga o quadro aqui e vamos continuar com as dificuldades, porque são 16 dificuldades, ou 17, eu não lembro agora, que nós temos.